vocês devem imaginar, como vocês ouviram falar aí nesse fim de semana, eu tô aqui hoje Pô, fiz uma cola tremenda, não vou conseguir falar nada, né, cara? Eu venho aqui para falar hoje que estou encerrando a minha carreira como jogador profissional. E dizer que essa carreira foi linda, foi maravilhosa, foi emocionante. Tive muitas derrotas, infinitas vitórias. Fiz muitos amigos. Não lembro de ter feito nenhum inimigo. E enfim, estou antecipando o fim da minha carreira por alguns motivos importantes. Todos sabem aqui do meu histórico de lesões. Tenho tido nos últimos 2 anos uma sequência muito grande de lesões que vão de um lado para o outro, de uma perna para outra, de um músculo para outro. E essas dores me fizeram antecipar o fim da minha carreira, né? Há 4 anos atrás, no Milan, eu descobri que sofria de um distúrbio que se chama hipotiroidismo. E um distúrbio que desacelera o seu metabolismo e que, para controlar esse distúrbio, teria que tomar uns hormônios, o qual no futebol não é permitido, porque seria um doping. Então, muitos aqui agora devem estar arrependidos de terem feito tanta chacota com o meu peso, muitos comentários do meu peso. Eu não guardo absolutamente nenhuma mágoa de ninguém. Só queria explicar isso também no último dia da minha carreira. Tenho muitos agradecimentos a fazer aqui. A todos os clubes que eu passei: São Cristóvão, Cruzeiro, PSV da Holanda, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid, Milan, ao Corinthians eu agradecerei daqui a pouquinho. Quero agradecer todos os jogadores que estiveram comigo, que jogaram comigo, que jogaram contra,
todos que foram leais, aqueles também que foram desleais. Treinadores com os quais tive grande relação, ou com outros também que tivemos alguma divergência de opiniões profissionais. Agradecer aos meus patrocinadores, em primeiro lugar, agradecer, né, a Ambev e a Nike que estão comigo desde que eu tenho 17 anos de idade, que acreditaram em mim e que me suportaram durante toda a minha carreira, e que com certeza continuaremos ainda juntos em outros projetos. Quero agradecer a Claro, que é meu patrocinador atual, por ter acreditado em mim também, mas principalmente agradecer a Hipermarcas, que bancou realmente esse projeto Corinthians. Projeto que idealizamos, eu e o presidente, num café da manhã. Num café da manhã no Rio de Janeiro, onde Fabiano Fará, que durante 9 anos foi meu agente, discutia detalhes com o Luiz Paulo Rosenberg, que é o diretor de marketing do Corinthians. E daí entramos, eu e o presidente, para tomar um café, apertamos a mão e falamos que naquele momento eu seria do Corinthians, independente do acordo que fosse, e que ele poderia trazer o contrato e que se fosse em branco eu assinaria. E o que aconteceu, porque os primeiros 5 meses nós não tivemos um patrocinador forte, até que depois de um tempo chegou a Hipermarcas e acreditou no nosso projeto e está conosco até hoje. Tenho muito que agradecer a eles. Quero agradecer a minha família. Quero agradecer a todos os críticos, no geral. Todos vocês que enfim, me criticaram e que me ajudaram a ser mais forte em cada momento da minha vida. Quero agradecer toda a torcida brasileira que vibrou comigo, que torceu por mim, que chorou comigo quando eu chorei, que caiu junto comigo quando eu caí. Mas dessa torcida brasileira em especial, eu quero agradecer a torcida do Corinthians. Porque
Eu nunca vi uma torcida tão empolgante, tão apaixonada. Tão entregue assim a um time de futebol. É certo também que em algumas vezes essa cobrança por resultados faz dessa torcida também um pouco agressiva, um pouco fora do controle, mas algumas vezes em outras entrevistas eu falei que eu não imaginava realmente ter vivido sem o Corinthians. Quero agradecer ao presidente e pedir desculpas publicamente por ter fracassado no projeto Libertadores. Dizer que você é meu irmão. Dizer que a história aqui foi linda, foi maravilhosa. Que continuarei ligado e vinculado ao clube da maneira que você quiser, presidente. Muitas vezes vocês vão me ver no estádio torcendo pelo Corinthians. Tentar fazer um jogo da velha aqui. Estarei, enfim, eu tava muito pior até ali na hora que eu fui falar com Está dormindo aí? Na hora que eu fui falar com os jogadores, eu agradeci a todos eles, ao Tite, por cada minuto e cada segundo que estive com eles. E que, como eu sempre fiz, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, foi que nos momentos mais difíceis eu vou entrar na frente deles para receber todo e qualquer bombardeio. Agora farei do lado de fora, talvez com menos força, porque a minha força sempre foi responder tudo dentro de campo, né? O meu futuro
já está bem organizado. Vou me dedicar à minha agência. Daqui a um tempo nós vamos anunciar a Fundação Criando Fenômenos, que é uma fundação que eu espero me dedicar muito tempo também. E é isso. Certo, antes da gente abrir para perguntas, o presidente Andrés vai dar uma palavra e depois o Ronaldo vai atender as perguntas. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um momento triste para nós todos brasileiros e para todos os seres humanos do planeta que gostam de futebol, e a maioria. Eu só tenho a dizer, bem rápido, agradecer ao Ronaldo, tudo aquilo que ele, quando comigo, fez mais ainda. O Ronaldo não era só o jogador, ele era um parceiro, é parceiro, nos ajudou muito, pôs o nome do Corinthians lá fora onde nunca nós imaginávamos. Triplicamos os patrocínios, triplicamos a receita, ganhamos campeonato, perdemos campeonato. O mais importante, como eu sempre digo, às vezes algum leva para o lado irônico, é o nome do Corinthians. E todo o nosso projeto foi atingido. Eu só tenho que agradecer ao Ronaldo. Como brasileiro, muito obrigado por tudo. Como ser humano, conheci poucos que nem ele. Como presidente do Corinthians, muito triste. Não era o que a gente... Dá-lhe samba. Não era o que a gente estava programado, mas como torcedor do Corinthians, uma alegria por ele ter vestido a camisa do Corinthians. Isso é Ronaldo antes, Corinthians durante e Corinthians pós-Ronaldo. Então nós, corintianos, somos gratos a tudo, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todas as alegrias que faz parte da vida. E agora, como presidente do Corinthians, o meu muito obrigado a esse, antes de jogador, de tudo, a esse ser humano, com seus defeitos e com as suas virtudes. Muito obrigado, parabéns a todos nós, e é o maior ídolo que a gente tem no mundo, não só como atleta, mas principalmente como ser humano. Obrigado. Gente, a gente não vai conseguir atender todas as perguntas, é óbvio. Então a gente vai tentar dar prioridade. A Renata vai aí já. A gente vai tentar dar prioridade para quem está aqui todo dia, para os setoristas. A gente vai começar com o pessoal que está mais perto. A gente vai tentar atender o máximo de pessoas possível. Ronaldo, o Falcão disse uma frase um dia que o jogador de futebol morre duas vezes, né? Uma delas quando ele para. Se essa realmente é a sensação. E quando te perguntarem o que foi o Ronaldo, qual será a sua resposta? Nossa, eu tô... Parece que eu tava... Como é? Tá ligado? Parece que eu tava... Bom, essa semana, depois de mais uma lesão no adutor, eu refleti muito em casa e decidi que era o momento, que eu não ia esperar mais e que tinha realmente dado o máximo, mas o máximo que nunca imaginei que poderia chegar, né, como sacrifício. E a partir de quinta-feira, quando eu decidi, parece que realmente estava numa UTI, um estado terminal, e que agora esse anúncio foi a minha primeira morte. Então, digamos, é muito duro você abandonar algo que te fez tão feliz e que você se doou tanto e que você tem tanto amor e que poderia ainda seguir, porque mentalmente, psicologicamente ainda quero muito, mas eu também tenho que assumir algumas derrotas, e eu perdi para o meu corpo, e esse é o momento, e farei outras coisas na minha vida, estarei ligado ao Corinthians para sempre.
Principalmente uma vez por mês, concentração 3 dias antes. Você sabe que eu já estou até com saudade de concentração. Pegar a família, eu vou para Itu um dia desse. Já temos que achar algumas desculpas, alguns dias concentrado. Ronaldo, eu queria comentar contigo dois assuntos nesse momento que você para. Estou aqui atrás do filho do presidente, aqui no cantinho. Aqui. Quando você toma uma decisão como essa, você, é claro, deve conviver com pessoas próximas, familiares ou amigos que tentam fazer você mudar de ideia. Não sei se isso aconteceu. Se isso aconteceu, como é que foi para você resistir a isso? E se você, na sua carreira, né, que além dos gols, dos títulos, tem muitas voltas por cima... se você puder parar para pensar em escolher um único momento que na tua visão foi o principal, foi o que te emocionou mais, qual seria? Olha, as pessoas que estão próximo, elas sofrem comigo, sofreram comigo cada dia. Eu sinto dor em subir uma escada. E não tenho elevador dentro da minha casa. Mas todos que eu falei, todos me entenderam na primeira vez que eu falei. Eu doei a minha vida ao futebol. Eu fiz todos os sacrifícios mais duros e impensáveis que alguém pode fazer. E não me arrependo de nada. Foi lindo demais, foi maravilhoso demais. Foi difícil demais, lógico. Mas Qual foi a outra pergunta, já? Bom, eu tenho dois. Com a seleção brasileira, a Copa do Mundo de 2002, que foi o título mais importante. E o segundo momento foi ter visto realmente esse bando de loucos apaixonados e ter convivido com eles e me tornar um deles. Esses dois foram os mais importantes. Ronaldo, queria que você... Eu tô aqui, ó. Queria que você levasse a gente por esses últimos 5, 4 dias. Quando é que você tomou essa decisão? Com quem você conversou? Quando é que você teve o estalo de que realmente não dava mais? E como é que foram essas últimas madrugadas, noites? A minha família estava viajando. E quinta-feira, quando eu decidi, as dores me possuíam, me consumiam e eu não conseguia pensar em mais nada. Eu fiz um esforço de memória e esse último ano, o de 2010, foi um ano péssimo também, de muitas lesões. E começar o ano assim também, com lesões, e você jogar e tua cabeça pensar uma coisa e você driblar o zagueiro achando que você vai ganhar na velocidade, porque você sempre fez isso e você não conseguir. Então foi o que me motivou. Eu fiquei de sexta até hoje de manhã dentro de casa, sozinho e e quebrando a cabeça pra caramba.
Ronaldo, boa tarde. Eu conheci você quando você tinha 17 anos, né? E pude acompanhar a maior parte da sua... Você tinha só 7 anos a mais que seu filho. E agora tô vendo você deixar a bola aí, mas isso já aconteceu mais de uma vez, porque eu sou um cara bem antigo. E quero te dizer que eu sinto muito de ter um cara, jogador do seu tamanho, deixar a bola. Pra gente não é legal. Hein? Mas daqui a pouco tem que chegar a hora. Eu queria saber como é que você explicou isso para os meninos. Eu expliquei para eles ontem. O Ronald já entende bem mais. E todas as perguntas que vocês estão fazendo, ele me fez ontem. O Alex, vocês podem perceber, ele não está muito ligado nisso, não. Embaixo da mesa. Eu vi quando o Washington anunciou também que ia encerrar a carreira com as filhas dele. Achei lindo. Tentei copiar, mas o Alex... Ressurgiu. Se levantou. Quer falar alguma coisa aqui? Não? Vai jogar no meu lugar? Não, também. Senta aqui no meu colo. Senta cá, tá. A gente pega o garantido. O filho dele no colo agora. Olha que era muito escorregado. Tá escorregando. Vai. Ronaldo, que é a sua direita no chão. Quando você fala em se colocar à disposição do Corinthians a partir de agora, você fala com o coração nitidamente. Mas se a gente apelar um pouquinho para a razão, você consegue, em que você poderia ajudar mais o Corinthians, em que você poderia ser mais útil para o Corinthians e até projetando a sua vida dentro do futebol, o que mais combina com você a partir de agora? Cargo de comissão técnica, de direção, enfim? Não. Comissão técnica, não. Não, e direção também não. Eu serei uma espécie de embaixador institucional, fazendo e levando o nome do Corinthians mundo afora e ajudar cada vez, captar mais para o Corinthians. Ô, Ronaldo, o maior artilheiro das Copas, 4 mundiais com a camisa da seleção brasileira, 3 vezes eleito o melhor jogador do mundo, e você há pouco, no seu pronunciamento, se colocou como um derrotado e humildemente pediu desculpas por ter fracassado no projeto Libertadores da América. Você se mostra um cara humilde e até exemplo para um determinado ponto da torcida do Corinthians, ou um determinado contingente da torcida do Corinthians que veio e fez o que fez quando da eliminação precoce na Libertadores da América. Serve como exemplo também, você sendo um derrotado e se mostrando humilde nesse momento? Eu acho que temos que assumir tudo que envolve a ser um grande campeão, né? Um grande campeão não é só dentro de campo, mas eu tenho a minha parcela e acho que minha parcela de culpa é muito grande, mas eu sou humilde o suficiente para assumir qualquer erro que tenha cometido, qualquer deslize. Mas não sei se isso serve de exemplo. Eu sempre faço as coisas tentando ser o mais correto possível para mim e para os outros. Mas, bom, eu sou eu e sou assim. E fui o primeiro a falar isso que eu falei agora para o presidente, ainda na Colômbia, dentro do vestiário. Mas futebol é isso, gente. Futebol se ganha, se perde.
E estamos sujeitos a tudo isso. Oi, Ronaldo, eu estou escondido aqui atrás, você não vai me ver, acho. São duas perguntas, eu queria saber, Marcel Rizzo, do Portal IG. Queria saber o que você mudaria na tua carreira, se você faria algo diferente do que você fez. E eu queria saber se você planeja um jogo de despedida, seja no Corinthians, seja até na seleção brasileira. Não faria nada. Talvez se minha história voltasse a ocorrer, não sei, 15, 20 anos, a medicina terá avançado muito mais. E aí os meus problemas, que no meu momento foram gravíssimos, no momento futuro poderia ser resolvido mais rápido e mais fácil. Não me arrependo de nada que fiz. Eu acho que minha carreira foi linda, foi digna. Honrei sempre tudo que eu fiz e foi tudo muito maravilhoso. Eu vou sentir muita saudade. Não sei como é que vai ser daqui para frente. Essa saudade de voltar a jogar, de aquela sensação de competição, o protagonismo quando você faz um gol de vitória. Mas enfim, deu a hora e nós temos que olhar para frente. Ronaldo. De despedida, eu fui... por enquanto não, mas eu acho que em junho ou julho vamos fazer alguma coisa, tentar reunir vários jogadores que tiveram comigo e fazer uma festa de despedida. E vamos ver, eu vou informando vocês. Ronaldo, você falou do teu futuro já organizado, foi a palavra que você disse. Tem a empresa, a agência, e também falou desse projeto do Criando Fenômenos. É algo que você já pode dizer com um pouco mais de detalhes, um formato, um projeto que você já tem encaminhado, ainda é uma ideia? Como é que está esse projeto? Não, o projeto ainda a gente está desenvolvendo. É um projeto que eu sempre tive vontade, mas eu ia precisar muito de tempo para tocar também esse projeto. A gente já tem o nome, já temos registrado, já temos tudo que precisa para essa fundação funcionar. E agora tem o principal, que é a tempo também. Vamos tocar ela também. Ronaldo, aqui embaixo, do seu lado direito, aqui, ó, no pé da mesa, do lado do presidente aqui. Ronaldo, duas perguntas rápidas. A primeira, qual foi o momento mais difícil que você enfrentou na carreira? E a segunda, Ronaldo, nos nossos estúdios está presente o Alfredo Sampaio, hoje que é técnico do Boa Vista e que foi um dos seus primeiros treinadores no São Cristóvão. Queria que você falasse alguma coisa para ele está te ouvindo, muito emocionado nesse momento, o Alfredo, nos nossos estúdios. Queria que você passasse um recado para ele e depois respondesse do momento mais difícil, assim, contusão, aquela da Inter de Milão de 2000, né? Sei lá. Eu acho que os momentos difíceis foram essas duas lesões gravíssimas que me tirou praticamente 3 anos e meio, 4 anos de carreira, né? E sem contar sequelas que deixaram. Bom, que legal. O Alfredo sempre encontrava ele no Rio. É um grande amigo. Foi o primeiro cara mesmo que acreditou em mim. Eu jogava eu era da categoria infantil e já estava jogando no juvenil do São Cristóvão. E ele estava no júnior
E ele me tirou do juvenil, eu pulei 2 categorias e fui jogar com ele no Júnior do São Cristóvão. Foi o primeiro cara que acreditou em mim. Ele era duro pra caramba, já cresci com ele levando esporro pra cacete. Mas é um cara fantástico. Alfredo, um grande abraço pra você. Você fez parte dessa história também. Ronaldo, aqui no fundo, você estava falando agora das suas dores, né? E você acha que é um maior exemplo desse futebol moderno, de alto rendimento. Você acha que isso precisa acabar? Essa busca pelo físico perfeito, pelo condicionamento perfeito? Você acha que isso precisa melhorar para o futuro, como você chegou a isso, mas teve muitas lesões? Não, eu acho que a busca pela perfeição é ótimo. Eu acho que os campeonatos não deveriam ter tantos jogos, porque a longo prazo você sofre lesões. Eu vejo em programas esportivos vários comentaristas e analistas se perguntando por que das lesões, né? São muitos jogos. A gente está sempre explorando o máximo do nosso corpo, sempre buscando o nosso limite. Isso não é saudável, não é que nem você treinar para ficar saudável, para você correr num parque ou numa academia. E a busca do futebol profissional é sugar o máximo do atleta para que ele renda o seu melhor em cada jogo. E isso, a longo prazo, cria muitos problemas. Ronaldo, boa tarde. Abel Neto, da TV Globo, aqui do seu lado direito. Boa tarde ao Andrés, a todos. Queria saber se o Corinthians sabia que você tinha esse problema de hipotireoidismo quando você foi contratado e por que você decidiu continuar jogando, como foi essa decisão, mesmo sabendo que você poderia ou teria problemas de peso. Não, o Corinthians sempre soube de tudo. E como foi a decisão sua? Foi difícil? De quê? De continuar jogando mesmo sabendo que você teria esses problemas. A minha decisão sempre foi voltada para o meu coração e o meu amor pelo futebol sempre fez eu superar barreiras gigantes. E o que para uma pessoa normal emagrecer já é difícil, para mim ainda é mais ainda, porque o hipotireoidismo ele desacelera o teu metabolismo e é isso, mas eu sempre quis jogar e banquei todo o sacrifício que eu tive que fazer para estar em condições de jogar. Ronaldo, aqui ó, por favor, aqui em cima. Você até lembrou agora que o Alex não está muito ligado até pela idade e tal. Se daqui uns 10, 15 anos ele perguntar para você o que foi ter passado pelo Corinthians, que imagem que você levou do clube, enfim, o que você responderia para ele daqui uns 10 anos, na hora que ele se ligasse um pouco mais? O que fica para você? Qual o seu sentimento em relação ao clube do que você viveu? Sem dúvida, ele já é corintiano e mais alguns anos ele já será um louco corintiano também, né? Qual é o time que você torce? Corinthians. Pode ir, Ronaldo, na sua esquerda. Teve algum outro momento da sua carreira que você chegou tão perto de tomar essa decisão e por algum motivo não tomou? E se você também pode explicar, e o presidente, como fica essa relação comercial que tem no Corinthians, de patrocinadores que vieram por sua causa? Se eles continuam, como é que fica? Eu tive próximo, sim, de tomar essa decisão
no dia seguinte da eliminação da Libertadores. E esperei algum tempo mais e bom, eu estou tomando agora. Quer falar, presidente da... Não, foi como ele disse, não muda nada até o final do ano, continua tudo tranquilo entre Corinthians, Ronaldo e Neoquímica. Ronaldo, aqui no fundo, escondidinho aqui, é a Cris Lima da Rádio Coringão. Até para falar que é uma pena que aqui no Brasil a cultura brasileira no meio esportivo não... na verdade, não... como é que se diz? Não cultiva o seu ídolo, né? Como deveria valorizá-lo. Né? Isso tanto no futebol quanto em outras modalidades também. Acho que você pode até falar melhor que eu, que vivenciou aí críticas, elogios e tudo mais. A gente espera que isso possa melhorar de uma certa forma. Mas voltando à sua carreira, Ronaldo, desde quando você começou menino, analisando toda a sua trajetória até hoje, pode-se dizer que o Ronaldo conquistou todos os seus objetivos? Eu acho que o brasileiro valoriza, sim, o seu ídolo. Idolatra o seu ídolo. Talvez menos que em outros lugares, mas certeza que o brasileiro faz. E o que faltou, bom, a Libertadores. Ronaldo, aqui. Você disse que pensou em parar no dia seguinte a eliminação contra o Tolima. Eu queria ver de que maneira ou se pesaram os protestos violentos da torcida contra você, contra os outros jogadores. Se você pensou, por causa dos protestos, parar de jogar, em vez das dores. E se você fica chateado de ver seu nome sendo xingando, falando mal de você. Não, em nenhum momento eu pensei nisso, né? Acho que os protestos, eles jamais podem ser violentos. E eu não levei em nenhum momento em consideração esses protestos para tomar a decisão que eu estou tomando hoje. Ronaldo, Carlos Padeiro, do All Sport. Voltando à questão da Libertadores, eu queria saber se você consegue equiparar a derrota da Libertadores desse ano, do ano passado, ao que a outras derrotas suas na carreira, por exemplo, Copa de 98, enfim. Tem como você consegue fazer um ranking de derrotas que mais doeram e a Libertadores entra nesse ranking? Não tem ranking, não, tá ali, tá tudo... Eu não classifico as minhas derrotas, não. Classifico as minhas vitórias e, logicamente, sem desmerecer nenhuma vitória. Acho que as derrotas vêm para te ensinar sempre alguma coisa e você aprende muito mais perdendo do que ganhando. Então, de qualquer maneira, foi bom ter perdido também bastante na minha carreira, porque me ensinou muito. Me ensinou, inclusive, e principalmente como homem, né? Como me comportar na sociedade. Ronaldo, obrigado. Gente, a gente tem muitas perguntas. Infelizmente, é impossível atender. Só não levantem, por favor, que o Andrés vai entregar uma camisa para o Ronaldo. E só o pessoal, gente, o pessoal que está sentado aí, só não levanta para o Ronaldo, para eles entregarem aqui. Caetano, o pessoal aí da saída que puder dar licença, por favor. Valeu? Obrigado, meu irmão.
pegar. Eu saio aqui do negócio. Tá aí o Ronaldo deixando a sala de imprensa do Centro de Treinamento do Parque Ecológico do Corinthians, depois de anunciar oficialmente que está abandonando o futebol enquanto jogador profissional. Interessante destacar a declaração dele, né, dizendo que quando esteve no Milan sofreu de hipotireoidismo, né, descobriu que sofria de hipotireoidismo, um problema que influencia no metabolismo do atleta, e daí então esses problemas com o peso, e que o Corinthians já sabia desse problema quando o contratou. Portanto, o Ronaldo oficialmente não é mais jogador de futebol. Você acompanhou ao vivo aqui no Sport TV News a coletiva do Ronaldo na sala de imprensa do Centro de Treinamento do Parque Ecológico do Corinthians. A gente volta lá para o CT do Parque Ecológico para conversar com o Edgar Alencar, que acompanhou essa coletiva, emocionado até do Ronaldo, chegou a chorar em alguns momentos, acompanhado dos filhos, do Ronald e do Alexander. Edgar Alencar, que momento e que declaração essa que ele deu, dizendo que descobriu esse problema do hipotireoidismo quando foi jogador do Milan, Edgar. Probleminha no áudio do Edgar, infelizmente, não sei se ele está me ouvindo, acho que está me ouvindo sim. Vamos ouvir o que o Parreira, Carlos Alberto Parreira, falou sobre a aposentadoria do Ronaldo. Já já eu volto a conversar com o Edgar Alencar. Vamos ouvir o que o Parreira, né, que foi o treinador da Seleção Brasileira na Copa de 2006, falou sobre essa aposentadoria do Ronaldo. Quando eu soube da notícia, foi com um misto de tristeza, uma sensação de perda, porque você não está falando de somente um jogador de futebol que se aposenta. Você está falando de um dos maiores jogadores que a história do futebol mundial conheceu, entre os 5 maiores de todos os tempos. Um jogador que marcou a sua presença em Copas do Mundo, é o maior artilheiro de todas as Copas e que tem uma história de vida, uma trajetória que é um exemplo, com altos e baixos, com momentos de grande relevância, com momentos de frustração, com sofrimento, com dor, e ele foi alguém que sempre superou isso tudo. E dentro do campo foi, na verdade, um dos grandes jogadores, um fenômeno, como ele é chamado, reconhecidamente, acho que super merecido, pelas qualidades técnicas, pela habilidade, pelo poder de decisão e, sobretudo, pelo carisma que o Ronaldo tem. Ele é um homem multifacetado, ele não é só jogador de futebol, ele realmente interage em muitas áreas, com muito sucesso, dentro e fora dos campos. E a gente lamenta, mas, por outro lado, a gente entende que há um momento em que as coisas têm que tomar um outro rumo, um novo caminho. Então, o Ronaldo acho que tomou a decisão na hora certa, em que ele ainda é um ídolo de todos os brasileiros, de todo o mundo, e com certeza ele vai continuar vivendo muito bem e sabendo utilizar esse legado que ele vai deixar para a história de futebol como um dos maiores artilheiros que o mundo já conheceu. Pois é, falou o Parreira, até quem não é do meio do futebol está lamentando essa aposentadoria do Ronaldo, né? Imagina quem trabalhou com ele, quem teve a oportunidade de trabalhar com ele, como foi o caso do Parreira, que trabalhou com o Ronaldo na seleção brasileira, não só na Mundial de 2006, mas também na Copa de 94. O Ronaldo já fazia parte daquele grupo. Deixa eu ver se eu consigo conversar com o Edgar Alencar, não sei se ele me ouviu na primeira oportunidade. Edgar, o que ficou de importante aí dessa coletiva do Ronaldo, essa questão do hipotireoidismo, que foi descoberto quando ele era atleta do Milan. Foi até uma coletiva bastante emocionada, né? Ele chegou a chorar em alguns momentos e afirmando que aquela pressão da torcida do Corinthians quando da eliminação para o Tolima não influenciou na decisão dele de parar, Edgar. Ele deixou isso muito claro, né? De minimizar muito esses protestos, esse último momento, essa última relação com a torcida do Corinthians. Até pra gente destacar, foi esse momento. Ele chegou brincando, tinha uma colinha, né, para não esquecer de nenhum agradecimento. Lembrou desse problema que ele só passou no Milan, que ele descobriu no Milan, essa síndrome, que já até havia sido noticiada, mas que ele nunca tinha colocado isso como uma questão limitadora na sua carreira, nunca tinha desabafado, e hoje aqui colocou até num tom irônico, né? Quando revelou esse problema, disse que muitos até poderiam estar se sentindo mal, até por conta de tantas críticas que ele ouviu na carreira por conta do peso. Mas aí, você falou da relação com a torcida. O momento exatamente em que ele não conseguiu mais se segurar e que mostrou mais emoção foi quando agradeceu ao Corinthians, especialmente a sua torcida, mostrando toda essa identificação que ele mostrou desde dezembro de 2008, quando começou
essa história com o Corinthians, ele contou aqui no café da manhã e tudo, mostrou realmente uma coisa muito forte e que vai continuar emprestando, né? Usando a sua imagem como embaixador, como uma figura mundial que é, para continuar trabalhando em favor do Corinthians. Uma entrevista realmente emocionada do jornalista, saiu sobre aplausos, né? Aplausos certamente que não são só coisas profissionais, né? É realmente um sentimento forte, emocionante de um lado, emocionante também. Não há por que negar acompanhar esse momento histórico do futebol mundial, Bruno. Exatamente, Edgar, 1h52, Sport TV News ao vivo com a aposentadoria de Ronaldo. Edgar Alencar segue conosco, ele está ao vivo lá da sala de imprensa do Parque Ecológico. Mas para você que está chegando agora aqui no Sport TV News, a gente mostra mais uma vez o exato momento em que Ronaldo anunciou que sai do futebol, que abandona o futebol enquanto jogador profissional. Vamos ver.